Existe hoje no Brasil um pouco mais de 31 mil crianças em abrigos e dessas mais de 5 mil estão disponíveis para adoção. Você guardou esses números? Mas presta bem atenção nesse agora, olha, o nosso país tem mais de 42 mil pessoas ou casais que pretendem adotar uma criança. E aí você pode pensar, já sei, a culpa é da burocracia, porque aqui no Brasil tudo é muito difícil, tudo é muito demorado. Não vou tirar sua razão não, a burocracia aqui no Brasil é um obstáculo e tanto no caso de um processo de adoção. Você há de convir comigo também que o processo não pode ser tão simples assim. Adotar uma criança pode ser uma das decisões mais importantes da vida do casal, e isso não pode ser tão simples assim. Mas em que pese toda essa questão da burocracia, o maior problema não é esse não. Sabe qual é? É o preconceito. E antes que você ache que eu vou começar aqui a falar, e a partir em defesa das minorias, não sai desse vídeo não, assista até o final porque você vai entender que o buraco é bem mais embaixo e não se resume a preconceito racial não. Eu não tô aqui para defender minoria, já que eu creio firmemente que essa é uma poderosa arma de segregação social e não de união. Somos todos uma só raça, mas essa explicação seria muito longa e não é necessariamente esse o tema desse vídeo. Não vou falar aqui sobre etnia, cor de pele, não vou falar sobre isso hoje, eu quero falar sobre adoção, seus preconceitos, seus tabus, preconceitos que eu senti na própria pele, jamais imaginando que eu poderia manifestar eles. Eu adotei 3 filhas e eu não esperava passar por alguma dessas coisas que eu passei. Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou te contar tudo o que aconteceu. Há quase 6 anos atrás, eu e minha esposa a gente estava morando na cidade mais indígena do Brasil, lá em São Gabriel da Cachoeira, no extremo norte do Brasil, na região conhecida como Cabeça do Cachorro. É a cidade mais indígena do Brasil porque lá estão 23 etnias indígenas, com costumes, com línguas, às vezes totalmente diferentes um dos outros. É uma coisa bem impressionante. É bem da verdade, eu preciso te dizer que eu fui sem querer ir para lá. Eu servi em Goiânia no exército e na época, de repente, eu fui nomeado para comandar um pelotão lá na Brigada de São Gabriel da Cachoeira. Eu nunca tinha pisado no Amazonas e nunca tinha pensado em morar lá na selva, e essa foi uma experiência intensa em todos os sentidos. Na verdade, quando você chega lá, você precisa assumir 2 posturas. Ou você espera que a cidade te forneça todos os serviços que você está acostumado para ter uma vida confortável, ou você esquece tudo isso e aí passa a se dedicar em prol daquela cidade e não esperando que a cidade te dê alguma coisa. Isso por si só já dá uma nova e radical perspectiva para a sua vida. E lá você vai encontrar diversas pessoas bem intencionadas, querendo prestar um bom auxílio à população indígena, mas outras nem tanto. Mas para mim, 2 organizações que se destacam muito no propósito de ajudar. O primeiro é o Exército Brasileiro, que não mede esforços para sempre ajudar a população indígena. E um outro trabalho que eu quero dar destaque é o trabalho dos missionários evangélicos. Ao contrário do que você possa pensar, a Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de São Gabriel da Cachoeira, é uma igreja grande, uma igreja bonita, bem imponente. Há mais de 20 anos, o missionário Pastor Kim, ele tem dedicado sua vida única e exclusivamente aos cuidados pastorais do povo indígena. E, de fato, ele tem renunciado a uma vida de conforto na Coreia do Sul para viver num país estranho, com uma língua estranha. Para mim, o mais impressionante de tudo, uma missão sem passagem de retorno, sem data para acabar. Ele não foi lá para tirar uma foto e postar no Facebook e voltar. Não, ele foi para morrer pelos índios. Mas eu também convivia com muitos outros missionários, e o reverendo Marcelo Carvalho e o reverendo Cássio Silva, eles me ensinaram e me inspiraram muito também. Eles também tinham uma coisa em comum, que era uma linda família indígena. Pois é, eles não estavam só dedicando a vida deles em prol da missão em terras indígenas, como eles tinham decidido salvar pequenas crianças deslocadas ali das suas comunidades. A família deles passava por desafios, por dificuldades, por lutas, como qualquer outra família nessa face da terra. Mas para mim eles eram 2 exemplos que certamente inspiraram a mim e a minha esposa a tomar essa decisão. Aí um belo dia eu ganhei um livro, Adoção, sua extrema prioridade para famílias e igrejas cristãs, do Russell Moore, da Monergismo. Aí quando eu terminei de ler esse livro, e depois de muito orar ao Senhor, a decisão pela adoção estava praticamente tomada. Eu e minha esposa então procuramos lá o fórum municipal, a gente solicitou a entrada na fila da adoção e até que a gente recebeu a visita de uma assistente social e uma psicóloga. Até aí tudo bem, tudo normal, só que eu não esperava o que estava por vir. Elas me vieram com um formulário e pediram para eu preencher esse formulário. Para mim nada mais natural, né? E aí eu fui preenchendo. Aí ela então me parou e disse, não é para você preencher agora não. Você precisa preencher isso com calma. Tem um tempo para conversar com sua esposa, depois você me entrega, tá bom? Eu disse que sim,
Na verdade, eu não entendi nada, mas tudo bem, eu disse que sim. A gente continuou a conversa. Quando elas saíram, eu fui logo preencher esse bendito desse formulário, né? Tava lá nome, endereço, renda, dados cadastrais, tudo normal. Aí começaram as perguntas sobre a adoção de fato. Primeiro eu lembro que perguntava se a gente aceitava criança de cabelo crespo, alguma coisa assim. Esse era fácil, né? Claro que sim. Depois se eu aceitaria uma criança de qualquer cor para adoção. Também é fácil, eu sou cristão, eu odeio racismo. É claro que aceito de qualquer etnia, não tem problema. Mas aí as perguntas começaram a engrossar. Se eu aceitaria crianças com mais de 10 anos, crianças com deficiências mentais, crianças com sífilis, HIV. Eu confesso que eu parei de escrever na hora e aí eu entendi por que aquela mulher tinha dito para eu não preencher aquilo na frente dela. Para quem acha que eu sou um grande homem de Deus, que teve uma coragem fora do comum em tomar uma decisão pela adoção, é porque não faz ideia do que passou pela minha cabeça naquele momento. Eu realmente precisei de ajuda e muita oração. Para resumir a história, nós acabamos adotando não só uma, mas 3 meninas. E não pense você que essa foi uma rápida decisão, cheia de coragem moral, ferrenha obediência a Deus. Verdade que eu não faço a menor ideia de qual que seria a minha decisão se não fosse, de fato, a firme convicção que a gente estava fazendo algo para Deus em primeiro lugar. É que algumas informações chegaram a nós. A doutrina da adoção, por exemplo, é uma informação que chegou a gente. A visão da adoção como reflexão do evangelho ficou claro para nós. Então, com essa situação no nosso colo, a situação simplesmente ficou mais difícil de dizer não do que sim. Eu digo isso não com o propósito de desmerecer a nossa atitude, mas para deixar claro que não tem diferença nenhuma entre o meu coração pecador e o seu. Ao contrário do que muita gente pensa, a adoção não é simplesmente um belo ato de caridade, nem é ter coragem de comprometer a sua própria vida para dar uma vida melhor àqueles que nasceram com o mundo virado de costas para eles. Isso é muito bonito, mas não é só isso não. A adoção não tem a ver com pais que desejam filhos que a genética não pode dar. Nem é a vontade de fazer o bem sem olhar a quem. É claro que a gente admira, a gente incentiva a todos que buscam esse ato, tendo esses princípios. De fato, fazer o bem faz muito bem, sim. Como seria bom ver mais pessoas fazendo o bem, né? Mas a adoção realmente não é só isso. A adoção é o evangelho. A gente decidiu adotar por amor a Deus e a doutrina da adoção, que está escancarada nas escrituras. Por amor a Deus. Mas será que não tinha amor pelas meninas? Não sei. Sinceramente, não era nisso que eu pensava não. Eu nem conhecia elas. Vou contar uma história para ficar mais fácil de você entender. Nossa primeira noite com elas, na visita ali à nossa casa, foi uma das piores noites da minha vida. Minha e da minha esposa. Não lembro de, depois que a gente se casou, de ter uma noite tão terrível quanto aquela. A menorzinha tava cheia de doença de pele, vomitava sem parar, diarreia, sem dormir, agonizava na cama toda madrugada. A gente ainda não sabia que ela tava com malária, além de pneumonia. A outra pequena de 4 anos, mais velha, sem entender nada, ela ria da irmã e só queria brincar. Eu me arrepio só de lembrar desse dia, foi um dia de terror. Em paralelo a isso, a mais velha nos deu uma nova história, outros sentimentos, outros anseios também. A gente já estava no processo de adoção das 2 pequenas, e como eu ainda não tinha a guarda delas, todo dia eu me comprometia a pegar elas no abrigo, levar na escola e depois da escola deixar no abrigo de novo. E aí nos finais de semana a gente também pegava elas e conseguia ficar mais junto com elas. Era uma rotina muito cansativa, mas com essa convivência no abrigo, você acaba se envolvendo cada vez mais. E acabou que no desenrolar da situação, a freira diretora que estava onde as meninas estavam, no abrigo onde as meninas estavam, ela conversou com a gente sobre uma outra menina que fazia 18 anos e não podia mais continuar morando ali no abrigo. Ela precisava sair por causa da idade dela. Para resumir, a gente acabou parindo mais uma, né? Detalhe é que era uma menina com traços de personalidade totalmente diferentes dos nossos, inclusive com preferências religiosas também. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu disse para ela foi que na nossa casa prevalecia sempre a obediência a Deus sobre todas as coisas. E que ela precisaria se submeter a isso. Ela não deve ter entendido direito o que eu falei, mas eu lembro que ela me perguntou se ela poderia continuar sendo católica, já que eu e a minha esposa a gente era evangélico, né? A gente é evangélico. Eu respondi que sim, mas que ela precisaria buscar a verdade sobre Deus e sobre as escrituras, e então a decisão seria dela.
Eu agradeço a Deus pela excelente criação que aquelas freiras deram a ela, mas isso não tirava de mim o medo de estar tomando a decisão mais problemática da minha vida. Eu lembro ainda hoje qual foi o meu primeiro pensamento sobre ela. Eu pensei assim, poxa, grande assim é complicado, né? Cheio já de mania, personalidade já formada, caráter já formado. O que eu tô fazendo da minha vida? Mas hoje eu entendo o quanto eu era imaturo ainda. É verdade que a gente nunca acha que a gente está preparado. Mas pelas minhas dúvidas, eu percebo que eu achava que eu entendia alguma coisa de teologia, mas eu não entendia nada. Eu digo isso porque jamais a gente deve ser irresponsável nas nossas atitudes, mas normalmente o medo vem acompanhado com uma boa dose de falta de fé. Foi então que eu fiz a seguinte oração: Senhor, me ajude a amar essas meninas. Eu sei que eu deveria amar, mas parece que não é isso que eu sinto. Mas se eu não amava aquelas meninas, por que a gente levou isso adiante? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nosso pedido de adoção não foi movido por amor às meninas, foi movido por amor a Deus em primeiro lugar. Foi por amor ao que Deus nos ensinou no Evangelho. A nós a adoção é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos adotou cheio de doenças, não só de pele, mas de doenças morais profundas. Ele nos adotou para sermos da família dele, herdeiros da sua herança, ricos do seu sangue. Ele nos adotou de forma legítima e nos ensinou a fazer o mesmo. Ele nos tirou de uma miséria espiritual e nos levou para o céu. Mas a melhor parte daquela história ainda estava por vir. Eu sei que alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo podem não acreditar em orações. Outros podem rapidamente atribuir os efeitos de uma oração, uma autoindução mental, psíquica, sei lá eu. Pois bem, para mim eu fui atendido naquela oração que eu fiz a Deus, e Deus me atendeu com uma avalanche que inundou meu coração de uma tal forma que eu não consigo nem respirar sem lembrar dessas meninas hoje. Um amor que é, sei lá, maior que o universo, quase que alcança o amor que eu sinto pela mãe delas. Eu não consigo descrever esse amor, é inacreditável, e eu agradeço a Deus por poder dizer que eu amo essas meninas com toda a minha força. Mas eu não quero aqui falar apenas da decisão da adoção. Para uma família cristã, isso tem que ser ponto pacífico, sem qualquer discussão. Mas pense você que mais de 90% das crianças sem lar têm mais de 6 anos de idade. Só que nem 3% das famílias que estão na fila aceitam crianças com essa idade. Mas, gente, se essas famílias têm medo de levar para casa uma criança cheia de traumas, cheia de problemas, elas têm razão de pensar que elas podem ter traumas e problemas sim. Mas elas não têm nenhuma razão de terem medo. Esse medo tem algumas origens: a desinformação e a insegurança. Basta você receber uma pequena informação como essa que eu pretendo te dar aqui nesse vídeo, para que você esteja na situação em que eu me encontrei, com uma situação nas mãos, no colo, e que acabe fazendo com que seja mais fácil você dizer sim do que não. Eu tenho certeza que você deseja fazer muitas coisas por reino de Deus, mas algumas coisas fogem do seu poder de agir. Aí só te resta orar. Por exemplo, pode ser difícil para você encontrar meios para barrar tudo que vem sendo feito, que a nossa sociedade faz para destruir a família. Banalização do divórcio, legalização do aborto, por exemplo. E às vezes nos falta poder de ação prática para mudar isso. Por que então você não toma uma atitude que seguramente está nas tuas mãos? Você tem um forte desejo de servir mais a Deus e não sabe como? Pois bem, encare esse vídeo como um chamado divino. Não é à toa que você está ouvindo isso nesse exato momento. Você está numa batalha espiritual, onde as forças do mal cada vez mais ganham asas. Lute com as armas que estão bem aí nas suas mãos. A adoção está nas suas mãos, depende das nossas orações, mas também de uma ação prática, que pode ser tomada ainda hoje. A adoção também é questão de raciocínio lógico. Pensa comigo, todo cristão é contra o aborto, mas digamos que a nossa batalha contra isso seja vencida e a gente pode supor que a gente conseguiu salvar todas as crianças do aborto. E muitas vezes por causa de um nascimento indesejado, pela incapacidade da mãe de criar seu filho. E aí essas crianças foram salvas do aborto e vão para o orfanato. E o que a gente vai fazer com essas crianças? A adoção é justamente a consequência lógica de quem odeia o aborto. Tudo que você fala ou diz é porque você entende que você está sendo coerente com seus próprios argumentos. É por isso que eu queria convidar você a ser realmente coerente com as suas convicções. Transformar suas palavras em ações práticas. Eu queria convidar você a sair das redes sociais, de todas as suas lutas virtuais, e visitar aí mesmo na sua cidade um orfanato. Existem diversos sites que listam todos os lares que abrigam crianças no Brasil inteiro. Em poucos segundos você tem acesso ao endereço, telefone, e-mail. Vai lá, faz uma visita, converse, sinta o cheiro, a textura da pele, o amor reprimido que muitas vezes está vivo
só com uma semente, esperando a primavera chegar. Eu acredito que esses meninos e meninas precisam não só de um lar, mas precisam estar inseridas numa estrutura fundamental da nossa sociedade, criada por Deus, que é a família. É muito comum a gente achar que não tem estrutura suficiente para receber uma criança ou mais uma criança. Normalmente a gente já vive com as contas tão apertadas que isso seria um gasto a mais. Mas deixa eu falar uma coisinha para você. Com certeza vai ser um gasto a mais. Mas ela não vai tomar o seu dinheiro, mas ela vai te ensinar a dividir o seu dinheiro. Por mais minguado que ele seja, ela vai transformar a sua vida numa vida mais simples, por mais simples que ela já seja. Agora, uma coisa que ela vai fazer é tomar o seu tempo. Isso vai. Mas junto com o seu tempo, ela vai tomar o seu amor. Ela vai tomar o seu coração. O amor envolvido no processo de adoção é tão intenso que o próprio Deus nos adotou por meio de Cristo Jesus. Imagina só, se em cada cidade tivessem 5 ou 10 famílias dispostas a adotar uma criança sem qualquer tipo de preconceito. Então compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você puder. Imagine só que se de cada 100 pessoas que verem esse vídeo, ao menos uma decidir entrar na fila de adoção sem grandes exigências. Essa decisão está nas suas mãos, não está nas mãos do governo, não espera nada do Estado, não. A adoção tem que ser um ato de ação prática, uma decisão sua. Ela tem que ser a ação de toda família que acredita no valor e no poder de uma família. A adoção tem que ser um ato prioritário para toda família cristã. Mas e quanto aos problemas que você pode ter com os filhos? Você pode ter problemas? Claro que pode. Pode sim. Mas com filhos do seu sangue, você também pode. Ou você acha que nenhum filho dá problema? Você acha que não está preparado? Quem que tá? Se você tem uma família equilibrada, com princípios e com valores cristãos no seu lar, ore ao Senhor, peça uma direção. Lembre-se que existem diversas instituições de proteção, de preparação, de assistência após adoção. Que, aliás, se a sua igreja não está preocupada com isso, passe esse vídeo para os oficiais da sua igreja. Quem sabe não pode surgir daí uma ideia para um novo ministério, uma nova campanha na sua igreja. Ou você não tem dinheiro suficiente? Sua casa não é grande o suficiente? Seu carro não é grande o suficiente? Se você está com esse tipo de preocupação, faz assim. Pense em você falando isso para 2 pessoas. A primeira delas é a criança que está lá no orfanato. O que você pensa que ela iria achar dos seus problemas? Mas caso você pense que crianças não entendem muito de responsabilidade dos adultos, fale esses problemas então para outra pessoa. Conta tudo isso para Deus. O que você pensa que ele acharia desses problemas? Pois é. Irmãos, a adoção é um assunto urgente, deve ser feito agora. Converse hoje mesmo com seu marido. Maridos, conversem com suas esposas, visitem um lar de crianças, consultem a assistência social do seu município, se preparem para isso. Transformem os seus valores em um ato prático de amor, mas faça isso agora. Se você é mais um que aceita a possibilidade de, quem sabe um dia eu farei isso, faça com que esse dia seja hoje, porque a adoção é o Evangelho.